Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Camila, eu sou estudante de medicina do quarto ano e também faço parte da monitoria de neurologia da UniRV. Nessa aulinha, eu vou falar um pouco sobre os reflexos neurológicos e como examiná-los. Para começar, a gente precisa ter um pouco de noção sobre a semiotécnica. Existem 3 preceitos básicos que a gente deve saber aqui com relação aos reflexos. E o primeiro deles é ter em mãos um instrumental adequado e, obviamente, a região a ser examinada ela precisa estar despida. Também é preciso posicionar o paciente de maneira adequada, de maneira que isso promova um relaxamento. O paciente não pode estar muito tenso, muito contraído, com a musculatura contraída, senão você tem dificuldade para obter esse reflexo ou até mesmo não consegue analisá-lo da maneira correta. Também é preciso conhecer as manobras de facilitação ou de esforço, que eu já exemplifico mais à frente. O martelo, como eu falei, né, faz parte de um instrumental básico para um exame neurológico com relação aos reflexos, né? São diversos tipos, existem vários no mercado. Eu trouxe aqui 3 exemplos, que são esse em vermelho, o martelo de Taylor, em azul, o martelo de Babinski, esse com detalhes pretos, o martelo de Buck. Todos eles têm a mesma função. São só modelos diferentes, mas todos eles conseguem fazer bem o seu papel, a sua função. Agora que a gente conhece os martelos, a gente precisa saber como manusear esses instrumentos. E é exatamente o que acontece nesta figura. A gente segura o martelinho pelo cabo, o mais próximo possível da extremidade que você conseguir. Faz um movimento curtinho do punho. Não precisa fazer grandes movimentos bruscos, não, nada disso. Você faz movimento curto do punho. Geralmente o que acontece é o cabo que desliza entre os seus dedos, conforme ilustra a figura. O golpe que a gente aplica ele é rápido, direto, curto e forte o suficiente para que possa evocar esse reflexo sem machucar o paciente. Manobra facilitadora. Eu citei um pouquinho atrás elas. A principal, a mais conhecida, consagrada, é a manobra de Jędrowski. Ela é realizada na obtenção do reflexo patelar, porque o que acontece? A gente solicita para o paciente entrelaçar os dedos e fazer uma força com os braços. Com isso, a gente desvia o foco, a gente desvia a atenção do paciente. Então, ele fica ali concentrado em fazer força nos membros superiores e você consegue evocar com mais tranquilidade o reflexo patelar. E existem 2 subgrupos de reflexos. Existem os reflexos profundos e os superficiais. Os profundos também são chamados de reflexos de estiramento muscular. A gente entende melhor isso lá na fisiologia, quando eu for falar. Mas aqui, o que a gente precisa avaliar nos reflexos profundos? Saber se aquele reflexo está sendo estimulado numa área específica, porque todos os reflexos eles têm áreas específicas onde você vai estimular. Então, se essa área ela está aumentada, está ampliada, não é fisiológico. É preciso anotar isso. Isso é uma alteração no exame. Também é preciso saber qual a amplitude dessa resposta e se tem simetria dos dois lados. Portanto, a gente faz sempre lado direito e esquerdo, sentido crânio-caudal, sempre comparando um lado com o outro, procurando por assimetrias. E, por último, é preciso saber reconhecer, né, verificar se há a presença de reflexos patológicos ou do clonus. Agora, a gente gradua esses achados. Esses achados, eles podem ser graduados em diversas escalas. Existem muitas. Eu trouxe aqui uma das mais utilizadas, que divide os achados, as respostas, em 0 a 4. O 0 é aquele reflexo ausente. A gente tem a ausência total de movimentação do músculo ou das articulações. O 1 é hiporreflexia. Reflexo, ele está presente, só que ele está diminuído. O 2 é o reflexo normal.
é o fisiológico, é o que a gente quer encontrar em todos os pacientes. É aquele que não tem característica patológica, mas também pode ter o reflexo que a gente gradua como 3, é aquela hiperreflexia, tá? Com reflexo aumentado, mas não necessariamente ele vai ser patológico, totalmente diferente do 4, onde o reflexo ele está muito hiperativo, ele é patológico, ele tem batimentos extras, ele pode ter clônus sustentado associado. Então, a gente precisa documentar. Agora, fisiologia. Muito importante saber. Por quê? Cada reflexo, ele tem uma aferência, uma eferência e um nível segmentar. Quando você sabe que você está executando um determinado reflexo e a eferência é determinado nervo, a eferência é determinado músculo e o nível segmentar é um nível qualquer que seja lá da medula, você consegue fazer um diagnóstico topográfico dessas lesões. Então, é importante saber um pouquinho sobre isso. De maneira geral, isso acontece em praticamente todos os reflexos, né? Que é o arco reflexo. Eu trouxe aqui para exemplificar a obtenção do reflexo patelar, mas em todos acontece basicamente isso. A gente faz um estímulo. O estímulo é a percussão do próprio tendão. Esse estímulo, ele vai gerar um estiramento muscular. Esse estiramento muscular, ele vai ativar o fuso muscular, né? Vai captar essas alterações e vai passar a disparar potenciais de ação através do neurônio sensorial. Então, isso aí a gente chama de aferência. O neurônio sensorial vai lá na raiz posterior da medula, raiz dorsal da medula espinhal. Esses estímulos lá, eles vão fazer sinapses com outros neurônios, e principalmente o neurônio motor somático, né, que vai executar de fato o reflexo. Então, existem duas ações necessárias para que um reflexo aconteça. Primeira delas, o músculo antagonista ele precisa estar relaxado. Neste caso, do exemplo do reflexo patelar, os músculos isquiotibiais eles vão relaxar. Quando o músculo antagonista relaxa, acontece a segunda ação, que é permitir a contração do músculo agonista, o músculo efetor, um músculo propriamente dito envolvido no reflexo, que seria a eferência que eu falei. Agora eu vou começar falando sobre o reflexo tricipital. Ele pode ser obtido de duas maneiras, né? Existem duas maneiras, que são essas da foto aí, mas basicamente as duas mantêm o cotovelo em 90 graus, o examinador sustenta, né? Apoia o peso do braço do paciente e ele percute sobre o tendão tricipital, que é mais ou menos acima do olecrano. A resposta que a gente espera é uma extensão do antebraço. A aferência desse reflexo está no nervo radial, nível segmentar de C6, C7, C8, músculo efetor, tríceps braquial. O reflexo bicipital, ele é obtido com o cotovelo em semiflexão e uma ligeira supinação do antebraço. O braço, novamente, sustentado pelo examinador, né? E aqui, notar que a gente não percute diretamente o tendão. O dedo do examinador localiza o tendão e ele percute sobre o próprio dedo. Então, mais ou menos ali na prega do cotovelo. A resposta esperada é uma flexão do antebraço sobre o próprio braço do paciente. A aferência está no nervo músculo cutâneo, nível segmentar de C5 e C6, músculo efetor bíceps braquial. O reflexo braquiorradial, ele é obtido com um paciente que mantém a flexão, né? O paciente, mas o examinador também pode auxiliar ele a manter essa posição. Em 90 graus, o braço em 90 graus, o punho relaxado, ou seja, em posição neutra. A gente vai percutir próximo ao processo estiloide do rádio. A resposta esperada aqui é uma flexão do antebraço. A aferência é no nervo radial, nível segmentar de C5 e C6 também, músculo efetor supinador longo. O reflexo patelar é clássico, é muito conhecido,
Ele é obtido com o paciente sentado, ele precisa estar com as pernas pendentes, é importante lembrar desse detalhe, não pode estar com o pé apoiado naquelas escadinhas, tem que estar com o pé totalmente pendente sobre a maca. O examinador, o ideal é que coloque a mão sobre o músculo quadríceps. Por quê? Porque nos casos em que pode acontecer, como eu falei lá na graduação dos reflexos, de hiporreflexia, a gente consegue ver que aquele músculo contraiu. Às vezes ele não consegue fazer a resposta esperada mesmo, mas você vê que teve uma contratura. Então, o reflexo ele não está abolido, ele está só hipoativo. Então, né, a gente percute sobre o tendão patelar, mais ou menos ali a nível de abaixo ou acima da rótula, você pode identificar mesmo com o dedo. E a resposta esperada é uma extensão à perna. A aferência é no nervo femoral, nível segmentar de L2 a L4, o músculo efetor é o quadríceps femoral. O reflexo do aquileu, ele aqui entra também um pouquinho das manobras de facilitação, porque a gente deixa o pé do paciente com uma pequena flexão dorsal, porque com isso a gente elimina um pouquinho da ação dos músculos antagonistas. E aí a gente percute lá no tendão de Aquiles. A resposta esperada vai ser uma flexão plantar. O pé vai fletir. Então, a aferência no nervo tibial, nível segmentar de S1 a S2, e os músculos efetores são o gastrocnêmio e o solo. Existem diversos reflexos profundos, muitos outros, até além desses outros exemplos que eu coloquei, mas na prática a gente não faz todos eles, a gente faz aqueles principais. Mas tem esses aí também: orbicular dos olhos, mentoriano, orbicular da boca, cúbito pronador e o flexor dos dedos. Agora entrando nos reflexos superficiais. Eles são obtidos normalmente. O próprio martelinho que a gente utilizou lá nos reflexos profundos, a gente pode utilizar o cabo dele, porque a definição aqui é realizar esse exame com um objeto de ponta-romba. Normalmente, essa ponta-romba já vem no cabo dos martelinhos, mas também dá para improvisar, né, no consultório. A gente tem abaixador de língua aí, né, amplamente disponível em qualquer UBS, qualquer consultório, então dá para usar também. E aqui a gente tem dois principais: os reflexos abdominais. Nesse caso aqui, a gente divide o abdômen em três regiões: abdômen superior, médio e inferior. O que acontece? A gente faz o estímulo conforme essas setinhas. A resposta que a gente espera é uma contratura da musculatura abdominal. Quando a gente contrai, com essa contratura, ocorre um desvio da cicatriz umbilical em direção ao estímulo que você está fazendo. Então, é isso que a gente deseja encontrar no paciente. O nível segmentar no abdômen superior é entre T6 e T9, no abdômen médio entre T9 e T11, no inferior entre T11 e T12. O reflexo cutâneo plantar é importantíssimo, porque a partir dele a gente pode verificar a presença de um sinal muito importante, que eu já falo mais à frente, e ele é obtido, né, através, o paciente tem que estar deitado, né, decúbito dorsal, no estímulo na lateral da planta do pé. A gente faz em sentido póstero anterior, então ali do calcanhar aos dedos, em direção aos dedos. O que a gente espera? A resposta esperada, né, é flexão dos dedos. Flexão. A aferência é do nervo tibial, o nível segmentar é entre L4 e S2. Acabei de falar sobre o reflexo cutâneo plantar. Por que ele é importante? A partir dele a gente pode ter uma alteração, que é o sinal de Babinski. Eu disse que o normal é a flexão dos dedos. No sinal de Babinski, a gente tem a extensão dos dedos. Isso não é fisiológico, isso não é esperado, isso é patológico. Inclusive, pode ser altamente sugestivo de lesão do trato piramidal, juntamente com a presença desses outros achados: reflexos abdominais superficiais ausentes, reflexos cremastérico ausente. Então, é importante ter isso em mente. O sinal de Babinski é muito estudado na medicina e às vezes a gente fica em dúvida ou não tem certeza daquele achado ou quer
buscar outras alternativas de se procurar esse reflexo. Existem os sucedâneos de Babinski. São diversos na literatura. Eu trouxe aqui 2 exemplos, mas a gente não faz em todos os pacientes, não. Se a gente encontrou um sinal de Babinski ali, está muito característico, às vezes nem precisa fazer esses sucedâneos. É conforme o critério médico. A gente vai observar se tem necessidade ou não de realizar. Então, eu trouxe aí o sinal de Oppenheim, que ele é obtido a partir do deslizamento do polegar e do dedo indicador do examinador sobre a crista ilíaca. E o sinal de Shadok, né, que a gente faz o estímulo aí na região lateral do pé, na região do maléolo aí. E, novamente, né, no caso de Shadok, se a gente tem um afastamento, né, em direção para o lado medial, ou no caso do sinal de Oppenheim, se também tem a extensão dos dedos, né, extensão que não é o fisiológico, não é o esperado, no caso do sinal de Babinski, a gente pode examinar outros achados, buscar por outros achados, porque isso sugere muito lesão do trato piramidal. Clonus também é uma outra alteração, ele deve ser pesquisado nos pacientes, ele é buscado a partir do estiramento súbito de um músculo ou tendão, e esse estiramento pode provocar essa série de contrações musculares involuntárias rítmicas. Não é esperado também. A gente pode pesquisar. Eu trouxe aqui, no caso, conos de pé, mas existem formas, maneiras de pesquisar diversos locais, diversas musculaturas. Tem conos de patela, conos facial, vários tipos, mas a gente não usa muito na prática. Para resumir, né, nos casos de hipoatividade, a gente pode pensar mais em lesões do sistema nervoso periférico. Por quê? Provavelmente a gente está tendo uma dificuldade em propagar o estímulo para os níveis superiores. Lá na fisiologia do arco reflexo, a gente tenha o estímulo do reflexo, faz o estiramento e tudo isso, mas na hora de integrar as informações, a gente está tendo alguma falha que não permite que esse reflexo, que esse estímulo seja propagado para frente, então fica hipoativo ou até abolido. Nos casos de hiperatividade, a gente pode pensar num problema na inibição do reflexo. A gente tem aquele arco reflexo normal, mas aí na hora de controlar o nível que aquele reflexo vai, a dimensão, né, a amplitude, a gente tem algum problema. Então, a gente não consegue inibir o reflexo de maneira adequada, então isso sugere também lesões do sistema nervoso central. Foi isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês.